Você está cansado de ser um escravo das suas emoções? Cansado de reagir por impulso, de perder discussões que você deveria ter vencido, de deixar o medo e a ansiedade ditarem suas ações? A maioria das pessoas vive assim. Elas são reativas, elas são fracas, elas são penetráveis. Mas você não precisa ser. Existe um código, um método para construir uma mente blindada, uma fortaleza interna que nenhuma ofensa, nenhum fracasso e nenhuma provocação pode penetrar. Este audiolivro é o seu guia. Este é o Código da Mente Blindada. Capítulo 1. O inimigo interno. Por que você perde o controle? E como parar imediatamente? Vamos direto ao ponto. Você está aqui porque perde o controle. Você está aqui porque reage quando deveria responder. Você está aqui porque um e-mail rude, um motorista lento no trânsito ou uma crítica inesperada podem arruinar o seu dia inteiro. Você se sente como um escravo das suas circunstâncias. Você diz a si mesmo: meu chefe me deixa estressado. Você diz: meu parceiro me tira do sério. Você diz: o trânsito me deixa com raiva. Eu vou lhe dizer a verdade agora. Isso é uma mentira, é uma ilusão. E essa ilusão é o seu verdadeiro inimigo. O problema central nunca foi o seu chefe, nunca foi o trânsito, nunca foi sua família. O problema central é a sua absoluta falta de treinamento interno para processar esses estímulos. Você não tem uma mente blindada, você tem uma mente permeável. E tudo entra. Você perde o controle porque você cedeu o controle. Você deu a estranhos, a colegas de trabalho e a eventos aleatórios o poder de ditar seu estado interno. Você entregou as chaves da sua fortaleza mental para qualquer um que passe na rua. Eles não tiraram o seu poder. Você o deu de livre e espontânea vontade. Você tem uma escolha. Você sempre teve uma escolha. Mas você escolheu a reação fácil em vez da resposta disciplinada. Você escolheu a explosão momentânea em vez do controle silencioso. Você escolheu ser uma vítima das circunstâncias em vez de ser o arquiteto da sua resposta. Isso é a chave. O mundo externo é apenas um conjunto de dados. São informações. Um e-mail é apenas texto em uma tela. O trânsito é apenas uma coleção de carros parados. Uma ofensa é apenas um som no ar. É o seu processador interno que está quebrado. É o seu sistema operacional que está falhando. Não é o mundo, é você. E por que isso acontece? Por que você reage antes mesmo de perceber? Você precisa entender seu hardware. O que acontece no seu cérebro é o que chamamos de sequestro da amígdala. A amígdala é o centro de alarme primitivo do seu cérebro. É o seu sistema de sobrevivência. Há milhares de anos, quando o perigo era um tigre dentes de sabre, esse sistema era perfeito. Você não tinha tempo para pensar. Você tinha que reagir, lutar ou fugir. O problema é que o seu cérebro ainda opera com esse software obsoleto. Seu cérebro não sabe a diferença entre uma ameaça à sua vida e uma ameaça ao seu ego. Então, quando seu chefe critica seu trabalho em uma reunião, seu cérebro dispara o mesmo alarme. Ameaça, ameaça, reaja. E você reage. Você fica defensivo. Seu coração dispara. Você diz algo estúpido, você se sente atacado. Esse é o sequestro da amígdala. É o seu eu reativo. É o piloto automático. E esse piloto automático está destruindo sua carreira, seus relacionamentos e sua paz de espírito. Você está usando um programa de sobrevivência da Idade da Pedra para navegar no mundo complexo e moderno. Não funciona. Você não precisa da permissão do seu cérebro antigo para agir. Você não precisa obedecer a cada alarme falso que ele dispara. Não é sobre nunca sentir medo, ou raiva, ou ansiedade. Isso é impossível. Você é humano. É sobre disciplina. É sobre comando. É sobre decidir quem está no controle. O comandante disciplinado, você, ou o soldado em pânico, sua amígdala. A maioria das pessoas vive a vida inteira como refém desse soldado em pânico. Eles reagem, se arrependem, reagem, se desculpam, reagem, e nunca entendem por que suas vidas são tão caóticas. Eles culpam o mundo externo, sem perceber que o inimigo está dentro dos portões.
O inimigo é o seu próprio sistema de defesa desregulado. Então, como paramos? Como paramos imediatamente? Começa com uma decisão. Não é uma técnica complicada, não é um truque mental, é uma decisão consciente, é uma declaração de guerra. Você precisa, neste exato momento, declarar guerra ao seu eu reativo. Você precisa traçar uma linha na areia e decidir que o seu piloto automático não comanda mais este corpo. Você comanda. Esta é a primeira decisão da mente blindada. E você sela essa decisão com um mantra. Um mantra que você vai repetir até que se torne seu novo sistema operacional. O mantra é este: você não é suas emoções. Você é o comandante delas. Vamos repetir. Você não é suas emoções. Você é o comandante delas. O que isso significa? Significa que quando a raiva surge, você não é a raiva. Você é a consciência que observa a raiva. Você é o gerente que decide se essa raiva é útil ou se é apenas ruído. Quando a ansiedade surge, você não é a ansiedade. Você é o líder que olha para a ansiedade e diz: eu vejo você. Você é um alarme falso. Você não toma decisões aqui. Isso é a chave. A separação. Você não é o sentimento. Você é o comandante do sentimento. A maioria das pessoas se funde com suas emoções. Elas se tornam a raiva. Elas se tornam o medo. E uma pessoa fundida com o medo não pode tomar decisões lógicas. O comandante, no entanto, fica para trás. O comandante observa o campo de batalha das emoções e toma decisões táticas. Você tem uma escolha. Você pode ser o soldado em pânico ou pode ser o comandante. Você não precisa da permissão de ninguém para assumir o comando. Você não precisa de um livro diferente. Você não precisa de mais um vídeo. Você precisa decidir. O inimigo interno, o seu piloto automático, o seu sequestro da amígdala, o seu eu reativo é forte. Ele foi treinado por anos, talvez décadas, de reações inconscientes. Mas a disciplina é mais forte. O comando consciente é mais forte. Este é o primeiro pilar do código da mente blindada. Aceitar que o problema não está lá fora. O problema está aqui dentro, e você tem o poder de consertá-lo. Você não é suas emoções. Você é o comandante delas. Você identificou o inimigo. Você entendeu o mecanismo da sua autossabotagem. Você fez a primeira declaração de guerra. Agora você precisa da primeira ferramenta tática. Você precisa aprender a construir a fortaleza. Você aprendeu a identificar o inimigo interno. Agora, no próximo capítulo, vamos aprender a desarmá-lo em tempo real. Vamos aprender a verdadeira regra de ouro da blindagem. Capítulo 2. A regra de ouro da blindagem. Observar, não absorver. No último capítulo, você declarou guerra ao inimigo interno. Você identificou o seu eu reativo. Você entendeu que seu cérebro está programado para o sequestro da amígdala. Mas como você luta essa guerra? O inimigo é rápido, o impulso é instantâneo. Você vence essa guerra não com força bruta, mas com disciplina superior. Você vence com uma estratégia. E a estratégia central, a regra de ouro da mente blindada, é esta: observar, não absorver. Vamos ser claros. Isto não é sobre pensamento positivo. Isto não é sobre fingir que o caos não existe. Isto não é sobre suprimir suas emoções até você explodir. A supressão é fraqueza. A supressão é uma bomba relógio. A blindagem mental é algo totalmente diferente. É a habilidade de criar espaço. Pense nisto. A raiva é como uma tempestade. A ansiedade é como uma névoa fria. A provocação de alguém é como uma chuva ácida. A pessoa reativa, a mente fraca, fica do lado de fora. Ela se torna a tempestade. Ela se molha, congela, é corroída pela chuva. Ela se funde com o caos. Ela diz: eu sou a tempestade. A mente blindada é diferente. Você não é a chuva. Você é o abrigo. Você é o abrigo. O abrigo não nega a tempestade. O abrigo não tenta parar a chuva. Isso seria inútil. O abrigo faz uma coisa perfeitamente. Ele observa a tempestade de dentro sem se molhar. Ele permite que a chuva bata no telhado, que o vento uive lá fora, mas o interior permanece calmo.
O interior permanece controlado. Isso é a chave. Você deve parar de se identificar com suas emoções. Você não é sua raiva. Você não é sua ansiedade. Você não é seu medo. Você é a consciência que observa esses sentimentos passando por você. A mente fraca diz: eu estou com raiva. Isso é identidade. A mente blindada diz: eu sinto raiva. Isso é observação. A diferença é total. Quando você está com raiva, você é escravo dela. Quando você sente raiva, você é o comandante decidindo o que fazer com essa sensação. Você tem uma escolha. Você pode ser a tempestade ou você pode ser o abrigo. Não é sobre nunca sentir. É sobre não ser consumido pelo que você sente. É sobre disciplina. É sobre criar esse espaço entre o sentimento e sua identidade. Você não precisa da permissão da tempestade para ficar seco. Você não precisa da permissão da sua raiva para ficar calmo. Essa é a primeira parte. Entender que você é o abrigo. Agora, a segunda parte. Como você constrói as paredes desse abrigo? Você faz isso instalando um filtro mental. A pessoa reativa não tem filtro. Para ela, tudo é um ataque. Cada evento negativo é pessoal. Seu chefe critica seu relatório. A mente reativa ouve: eu sou incompetente. Ataque. Alguém te corta no trânsito. A mente reativa ouve: ele me desrespeitou. Ataque. Alguém discorda de você online. A mente reativa ouve: eles estão me atacando. Ataque. Quando você percebe tudo como um ataque, você só tem uma opção: contra-atacar, reagir, lutar. É o sequestro da amígdala em ação. O filtro mental muda o jogo. O filtro da mente blindada transforma ataques em informação. Vamos tentar de novo, desta vez com o filtro ativado. Seu chefe critica seu relatório. O filtro traduz: informação. O relatório precisa de mais dados na seção 3. Não é um ataque, é um dado. Você não absorve a emoção, você absorve a informação. Alguém te corta no trânsito. O filtro traduz: informação. Aquele motorista está com pressa ou é descuidado. Não é sobre você, é sobre ele. Você não absorve o desrespeito. Você observa o comportamento. Alguém discorda de você online. O filtro traduz: informação. Esta pessoa tem uma perspectiva diferente ou está tentando me provocar. Isso é a chave. Uma ofensa só tem poder se você a absorver. Um insulto só dói se você concordar com ele em algum nível, se você permitir que ele penetre sua blindagem. Se você trata como informação, você drena o poder emocional do evento. Você o torna estéril. Você tem uma escolha. Você pode ver o mundo como uma série de ataques pessoais, ou como uma série de dados neutros que você pode escolher processar ou descartar. Não é sobre ser passivo, é sobre ser estratégico. A pessoa que reage é um peão. A pessoa que filtra e analisa é o jogador. A pessoa reativa está jogando damas. A mente blindada está jogando xadrez. Você não precisa da permissão de ninguém para instalar esse filtro. Você pode começar agora. Pare de levar tudo para o lado pessoal. Comece a tratar provocações como dados inúteis e críticas construtivas como dados úteis. Filtre o ruído. Absorva o sinal. Finalmente, como você pratica isso no calor do momento? Você usa o mantra do observador. Isso é uma técnica ativa. É o seu treinamento diário. Quando a emoção surgir, e ela vai surgir, você deve imediatamente rotulá-la em tempo real, na sua cabeça. A raiva começa a subir no seu peito. Em vez de explodir, você ativa o observador. Eu noto um sentimento de raiva chegando. O medo aperta seu estômago antes de uma apresentação. Eu observo a sensação de ansiedade. Alguém te insulta e você sente o impulso de revidar. Eu reconheço o impulso de ficar na defensiva. O que isso faz? Esse simples ato de rotular faz duas coisas. Primeiro, ele reforça o abrigo, ele cria o espaço. Há você, o observador, e há a raiva, a coisa observada. Vocês não são a mesma coisa. Segundo, ele ativa seu cérebro lógico, o córtex pré-frontal, e acalma seu cérebro reativo, a amígdala. Você está literalmente transferindo o poder do soldado em pânico para o comandante calmo.
Isso não é mágica, é neurociência e é disciplina. Você precisa praticar isso, em coisas pequenas, no trânsito, na fila do supermercado, lendo seus e-mails. Cada vez que você rotula sua emoção em vez de agir sobre ela, você adiciona outra camada à sua blindagem mental. Cada vez que você reage por impulso, você deixa um buraco na armadura. O seu mantra diário, a sua regra de engajamento, é esta: observe o caos. Não participe do caos. Repita isso. Observe o caos. Não participe do caos. Participar do caos é gritar de volta. É ficar ruminando sobre a ofensa por horas. É deixar a ansiedade te paralisar. Observar. O caos é ver o evento, rotular sua emoção interna e decidir conscientemente não dar poder a ela. É deixar a chuva cair sem se molhar. A regra de ouro é simples, mas não é fácil. Exige que você pare de ser uma vítima das suas emoções e comece a ser o comandante delas. Exige que você troque a gratificação instantânea da reação pela força de longo prazo do controle. Você é o abrigo, não a tempestade. Você é o filtro, não o ataque. Você é o observador, não o caos. Você aprendeu a identificar o inimigo. Agora você aprendeu a estratégia central para se defender. Observar, não absorver. Mas essa estratégia de observação requer tempo. O sequestro da amígdala acontece em um piscar de olhos. O que você faz no espaço de 3 segundos entre o gatilho e a sua reação? Como você ganha tempo para o seu observador assumir o comando? Você precisa de uma ferramenta tática imediata. Você precisa de um freio de mão mental. É isso que vamos dominar a seguir. Capítulo 3. Domine a pausa. O botão de desligar da reação impulsiva. Você entendeu o inimigo. Você entendeu a estratégia. Observar, não absorver. Mas você tem um problema. O sequestro da amígdala é rápido. É mais rápido que o seu pensamento lógico. O insulto vem e antes que você possa pensar em observar, você já reagiu. Você já gritou de volta. Você já bateu o punho na mesa. Você já enviou o e-mail raivoso. Você perdeu a guerra antes mesmo de saber que estava em uma. Por quê? Porque você não domina o espaço mais importante do universo. O espaço entre o estímulo e a resposta. Pode ser um espaço de 3 segundos. Pode ser um espaço de 1 segundo. Às vezes é menos de 1 segundo. Mas é nesse espaço minúsculo que todo o controle emocional é vencido ou perdido. É aqui que 99% das pessoas falham. Elas recebem o estímulo, a crítica, a ofensa, o e-mail, e não há espaço. O estímulo é a resposta. Eles são uma coisa só. Eles são um fio desencapado reagindo instantaneamente a qualquer toque. Isso não é força. Isso é fraqueza. Isso é ser um autômato. A mente blindada cria espaço. A mente blindada possui esse espaço de 3 segundos. Este capítulo é inteiramente focado em como tomar posse desse território, como construir uma fortaleza nesses 3 segundos. Isso é a chave. A reação impulsiva é o seu eu primitivo. A pausa é o seu eu comandante. Você tem uma escolha. Você pode viver como um animal reativo ou pode viver como um estrategista disciplinado. Mas como você faz isso? Como você aperta um botão de pausa no seu cérebro quando seu sangue está fervendo? Você não faz isso com força de vontade. Você não faz isso pensando positivo. Você faz isso com uma ferramenta física. Eu chamo isso de âncora respiratória, ou, se preferir, o freio de mão mental. Quando você é sequestrado pela amígdala, seu corpo entra em modo de luta ou fuga. Seu coração dispara. Sua respiração fica curta e rápida. A adrenalina inunda seu sistema. Você está fisicamente preparado para a guerra. Você não pode convencer seu corpo a se acalmar. Você tem que comandar seu corpo a se acalmar. E a maneira mais rápida de hackear esse sistema é através da sua respiração. A respiração é o controle remoto do seu sistema nervoso. A técnica é simples. Chama-se respiração tática ou respiração quadrada. É usada por militares em combate, por cirurgiões em operações, por atletas de elite sob pressão. E agora vai ser usada por você.
Ouça com atenção. Quando o gatilho disparar, o momento em que você sentir o calor subindo, você não faz nada. Você não fala. Você não digita. Você não se move. Você ativa a âncora. Você inspira pelo nariz, contando lentamente até 4. Você segura o ar nos pulmões, contando lentamente até 4. Você expira pela boca, contando lentamente até 4. Você mantém os pulmões vazios, contando lentamente até 4. Inspira, 2, 3, 4. Segura, 2, 3, 4. Expira, 2, 3, 4. Mantém, 2, 3, 4. O que isso faz? Isso é um sinal de parada fisiológico. É o seu freio de mão mental. Ao controlar sua respiração, você está enviando uma mensagem direta do seu corpo para o seu cérebro que diz: não há ameaça. A sobrevivência não está em risco. Desligue o alarme. Isso interrompe o sequestro da amígdala. Isso desliga o piloto automático. Isso cria o espaço de 3 segundos que você não tinha. Em vez de ser 100% emoção, você agora é 60% emoção e 40% controle. E isso é tudo o que você precisa. Isso não é sobre mágica, é sobre fisiologia. É sobre disciplina. Você não precisa da permissão da sua raiva para respirar. Você não precisa da permissão da sua ansiedade para contar até 4. Você tem uma escolha: reagir como um escravo ou respirar como um comandante. A maioria das pessoas não fará isso. Elas dirão que não tem tempo. Elas dirão que é bobagem. Elas preferem o drama da explosão. Elas preferem a desculpa de eu sou assim mesmo. Isso é fraqueza. A disciplina é fazer o que é difícil. A disciplina é puxar o freio de mão quando tudo em você quer acelerar. It's not about being calm naturally. It's about building the discipline of calm. E enquanto você está respirando, enquanto você está contando, você ativa a segunda camada da pausa. O mantra. A respiração controla seu corpo. O mantra controla sua mente. Enquanto você executa a respiração tática, você repete uma frase na sua cabeça. Uma frase que redefine quem está no controle. O mantra é este: entre o estímulo e a resposta, existe o meu poder. Vamos repetir. Entre o estímulo e a resposta, existe o meu poder. O que isso significa? Significa que o insulto não força você a revidar. O e-mail não força você a ficar com raiva. O erro do seu colega não força você a ser rude. Esses são estímulos. Eles são dados. Entre esse dado e a sua ação, existe um espaço. E nesse espaço está o seu poder de escolher, seu poder de observar, seu poder de filtrar, seu poder de decidir. A pessoa reativa não tem espaço. Portanto, ela não tem poder. A mente blindada vive nesse espaço. Portanto, ela é o poder. Isso é a chave. A partir de hoje, você não reage mais. Você pausa. Antes de falar em uma reunião tensa, você pausa e respira. Antes de responder a uma mensagem provocativa, você pausa e respira. Antes de tomar qualquer decisão baseada em medo, raiva ou ansiedade, você pausa e respira. Você tem que praticar. Você tem que treinar essa habilidade. Não é sobre perfeição. Você vai falhar. O eu reativo é um hábito antigo. É sobre disciplina. É sobre tentar de novo. Cada vez que você usa a pausa, você fortalece o comandante. Cada vez que você reage, você alimenta o inimigo interno. Você tem uma escolha. A pausa é o seu botão de desligar. É a sua ferramenta de controle mais imediata. É o que permite que a estratégia de observar, não absorver, funcione. Sem a pausa não há observação. Há apenas reação. Sem a pausa não há filtro. Há apenas absorção. Sem a pausa, não há mente blindada. Há apenas um alvo fácil. Você dominou o inimigo interno. Você dominou a estratégia de observação. E agora, você tem a ferramenta tática para criar o espaço necessário. A pausa. Você aprendeu a parar o seu eu reativo. Mas o que você faz depois de pausar? Os gatilhos ainda virão. E os gatilhos mais difíceis, os mais venenosos, não vêm do trânsito. Eles vêm de outras pessoas. Agora que você sabe como criar espaço, vamos aprender a desarmar os ataques que são lançados contra você nesse espaço. Capítulo 4.
Desarmando gatilhos. Como se tornar imune a pessoas difíceis. No último capítulo, você dominou a pausa. Você criou o espaço de 3 segundos. Você aprendeu a puxar o freio de mão mental e parar o sequestro da amígdala. Ótimo. Agora, o verdadeiro teste. O que você faz dentro desse espaço? Os gatilhos mais fáceis são impessoais. O trânsito, um computador lento, o tempo ruim. Mas os gatilhos mais difíceis, os mais venenosos, são as outras pessoas. O colega de trabalho passivo-agressivo, o chefe crítico, o membro da família que sabe exatamente quais botões apertar, o estranho na internet que te insulta sem motivo. É aqui que a sua blindagem mental será testada de verdade. É aqui que a maioria falha. Eles pausam, e então? O ataque continua. A crítica ainda fere. A ofensa ainda queima. E eles desmoronam. Eles falham porque operam sob uma premissa fundamentalmente falha. Eles acreditam que as outras pessoas têm o poder de afetá-los. Eu estou aqui para lhe dizer a verdade. Ninguém pode te afetar sem a sua permissão. Leia isso de novo. Ninguém pode fazer você se sentir com raiva. Ninguém pode fazer você se sentir inseguro. Ninguém pode fazer você se sentir ofendido. Eles apenas agem. Você escolhe como responder. Você dá a eles permissão para te afetar. Você fica na defensiva porque eles te criticaram. Você fica com raiva porque eles te insultaram. Você se sente pequeno porque eles te menosprezaram. Em cada um desses casos, você está fazendo uma escolha. Você está escolhendo aceitar a premissa deles. Isso é a chave. A sua reação emocional é o que dá poder a eles. Quando você reage, você está dizendo: você está certo. Você tem o controle sobre mim. Suas palavras definem a minha realidade. Você precisa entender o que realmente está acontecendo. O que as outras pessoas dizem quase nunca é sobre você. É sobre elas. As reações delas são projeções. É um espelho. A pessoa que grita com você sobre um pequeno erro não está com raiva de você. Ela está projetando sua própria frustração, sua própria falta de controle, sua própria insegurança sobre seu próprio desempenho. A pessoa que te insulta está projetando sua própria autoaversão. A pessoa que é passivo-agressiva está projetando sua própria covardia. E você? Você está aí parado, aceitando essa bagagem tóxica como se fosse sua. Você está permitindo que o lixo emocional delas se torne a sua identidade. Você tem uma escolha. Você pode continuar sendo um receptáculo para a instabilidade emocional de todos ao seu redor, ou pode se tornar uma fortaleza impenetrável. Você não precisa da permissão deles para rejeitar a projeção. Isso não é sobre ser arrogante. É sobre disciplina. É sobre entender os limites da sua responsabilidade. Seu trabalho não é consertar a percepção distorcida deles. Seu trabalho não é provar que eles estão errados. Seu trabalho é proteger o seu estado interno. Pare de aceitar pacotes que você não encomendou. Certo, você diz. Eu entendo, não absorva. Mas como? É difícil, as palavras machucam. Elas só machucam se você as deixar entrar. Agora eu vou lhe dar a ferramenta tática para usar dentro da sua pausa. É o método que transforma sua mente de uma esponja em um escudo. Eu chamo isso de método do quadro vazio. É uma técnica de visualização. É o que você faz naqueles 3 segundos que você criou. Da próxima vez que alguém estiver te atacando, criticando, provocando, gritando, você vai primeiro ativar a pausa. Capítulo 3. Você vai respirar. Você vai criar o espaço. Então, dentro desse espaço, você vai visualizá-los. Mas eles não estão falando com você. Imagine que, ao seu lado, flutuando no ar, há um quadro branco, uma tela vazia. As palavras saem da boca deles. Você é incompetente. Você nunca faz nada certo. Quem você pensa que é? E você, mentalmente, assiste essas palavras voando pelo ar e batendo, não em você. Elas batem no quadro vazio. Elas aparecem na tela por 1 segundo. Incompetente. E depois desaparecem. Elas não grudam. Elas não penetram. Elas não têm onde se agarrar. Elas são apenas som. Elas são apenas pixels. Elas são dados. Isso é a chave. Você se torna um observador. Capítulo 2. Não um participante.
Você não é mais o alvo do ataque. Você é uma testemunha do colapso emocional de outra pessoa. Enquanto você assiste as palavras baterem na tela vazia, você pode analisá-las objetivamente. Interessante. Essa pessoa está muito chateada. Isso parece ser uma projeção de sua própria insegurança. O ataque perde todo o seu poder pessoal. Você o desarmou. Isso não é sobre ignorar a pessoa. Você pode ouvi-los, mas você não absorve as palavras deles. Você as processa no quadro vazio. Esta é a diferença entre uma mente fraca e uma mente blindada. A mente fraca é velcro. Tudo gruda nela. A mente blindada é teflon. Nada gruda nela. Você tem uma escolha: ser velcro ou ser teflon. Você não precisa da permissão deles para usar seu quadro vazio. É o seu escudo mental. Isso nos leva ao pilar final deste capítulo. A filosofia que mantém tudo isso unido. O problema de 99% das pessoas é que sua estabilidade emocional depende da racionalidade dos outros. Se o mundo for calmo e justo, elas ficam calmas. Se o mundo for caótico e injusto, elas ficam caóticas. Isso é ser um fantoche. Isso é ceder todo o seu poder. A mente blindada opera de forma diferente. A sua estabilidade é interna. É sua. Não está à venda. Não depende das ações dos outros. Você não pode controlar o que as outras pessoas fazem. Você não pode controlar o que elas dizem. Tentar fazer isso é loucura. Você só pode controlar uma coisa. Sua resposta. E isso nos leva ao mantra deste capítulo. O mantra da imunidade. Você deve repetir isso até que se torne parte do seu DNA. O mantra é: o que os outros fazem é problema deles. Como eu reajo é problema meu. Vamos repetir. O que os outros fazem é problema deles. Como eu reajo é problema meu. Seu colega foi passivo-agressivo? Problema dele. Sua escolha de ficar ruminando sobre isso por 3 horas? Problema seu. Seu chefe criticou você injustamente na frente de todos? Problema dele. Sua escolha de ficar na defensiva e perder a compostura? Problema seu. Alguém te insultou online? Problema dele. Sua escolha de responder e entrar numa briga inútil? Problema seu. Isso é responsabilidade radical. Não é sobre passividade. É sobre disciplina estratégica. É sobre saber em qual batalha lutar. E a batalha com a irracionalidade de outra pessoa é uma batalha que você nunca vencerá. A única batalha que importa é a batalha pelo seu controle interno. Você aprendeu a pausar. Agora você aprendeu a usar o quadro vazio para desarmar gatilhos externos. Você entendeu que a sua reação é sua responsabilidade. Você está construindo a blindagem contra ataques de fora. Mas e o inimigo mais traiçoeiro? E o inimigo que não precisa de um gatilho externo? O inimigo que você cria todas as manhãs. A ansiedade crônica, o medo do futuro, a ruminação sobre o passado, o ruído mental que você mesmo gera. Você aprendeu a desarmar os outros. Agora, você precisa aprender a desarmar a si mesmo. Capítulo 5. A dieta emocional. Pare de alimentar a ansiedade e o medo. Você está aprendendo a se defender. Você aprendeu a criar a pausa. Você aprendeu a usar o quadro vazio para desarmar os ataques de pessoas difíceis. Você está construindo sua blindagem contra o caos externo. Mas, e o caos interno? E aquela ansiedade que surge às 3 da manhã? E aquele medo vago sobre o futuro? E aquela sensação de sobrecarga que não vem de ninguém, a não ser de você? Este é o inimigo mais traiçoeiro, porque este inimigo você o convida para entrar, você o alimenta, você diz a si mesmo: eu sou uma pessoa ansiosa. Você diz: eu me preocupo muito. Você fala sobre seu medo e sua ansiedade como se fossem condições passivas, como se fossem o tempo, algo que simplesmente acontece com você. Isso é uma mentira, e é uma mentira que está te mantendo fraco. Sua ansiedade e seu medo crônico não são condições passivas. Elas são o resultado de uma escolha. Elas são o resultado da sua dieta mental. Você alimenta o que você teme. Vamos repetir isso. Você alimenta o que você teme. Sua mente é um jardim. Se você plantar ervas daninhas, você terá ervas daninhas. Se você regar as ervas daninhas,
elas tomarão conta de tudo. E o que você tem feito todos os dias? Você acorda e sua primeira refeição mental é o quê? Lixo. Você pega seu telefone. Você rola infinitamente por redes sociais, comparando sua vida real com o destaque falso da vida de outra pessoa. Você está alimentando a inadequação. Você liga as notícias, um ciclo de 24 horas de desastre, pânico e raiva. Você está alimentando o medo. Você senta em silêncio e, em vez de focar, você entra no jogo do e se? E se eu for demitido? E se eu ficar doente? E se eles não gostarem de mim? Você está alimentando cenários hipotéticos. Você está consumindo lixo emocional o dia todo. É uma dieta tóxica. E então você se pergunta por que sua mente está doente? Você não comeria comida estragada no café da manhã e esperaria se sentir fisicamente forte. Por que você consome lixo mental e espera ser mentalmente forte? Isso não é sobre ser sensível, é sobre disciplina. Não é sobre o mundo ser assustador, é sobre a sua falta de filtro para o mundo. Você tem uma escolha. Você pode continuar alimentando o monstro da ansiedade ou pode matá-lo de fome. E você começa a matá-lo de fome hoje. Você fará isso através de uma ação radical, um protocolo. Eu chamo isso de jejum de informação. Sua mente está sobrecarregada. Está inchada de informações inúteis, opiniões tóxicas e medos de segunda mão. Você precisa de um detox. Isso é o que você vai fazer. Primeiro, você vai parar o doom scrolling. Agora, você não precisa da permissão de ninguém para largar o telefone. Desligue as notificações de notícias. Exclua os aplicativos de mídia social que te deixam com raiva ou inveja. Você não precisa deles. Eles precisam de você. Eles precisam da sua atenção para vender anúncios. Pare de dar a eles de graça. Mas eu preciso me manter informado, você diz. Informado sobre o quê? Sobre desastres que você não pode impedir? Sobre dramas de celebridades que não afetam sua vida? Seja honesto. Você não está buscando informação. Você está buscando uma dose de dopamina ou cortisol. É um vício. Não é sobre ser ignorante, é sobre ser estratégico. Dê a si mesmo 15 minutos por dia para ver as manchetes. O resto do tempo, sua atenção pertence a você. Segundo, você vai focar apenas no que pode controlar. Imagine 2 círculos. Um círculo externo, enorme, e um círculo interno, pequeno. O círculo externo é o círculo da preocupação. Nele estão a economia global, o clima, o que seu chefe pensa de você, o passado, o futuro distante. Você não tem controle sobre nada disso. Zero. O círculo interno é o círculo de controle. Nele estão suas ações, suas reações, suas palavras, seu esforço, sua atitude, a dieta que você come, o exercício que você faz, o que você lê, onde você coloca seu foco. A pessoa reativa, a mente fraca, passa 99% do seu tempo vivendo no círculo externo. Ela gasta toda a sua energia mental em coisas que não pode mudar. E é por isso que ela é ansiosa. É por isso que ela é fraca. A mente blindada gasta 100% do seu tempo no círculo interno. Isso é a chave. Sua ansiedade vem de tentar controlar o incontrolável. Seu poder vem de controlar obsessivamente o controlável. Pare de gastar sua energia preciosa no círculo externo. É uma perda de tempo. É autossabotagem. Você tem uma escolha. Se preocupar com o mundo ou construir o seu mundo. Isso nos leva ao mantra deste capítulo. O princípio que deve governar sua nova dieta emocional. Sua atenção é a sua moeda mais valiosa. É o seu poder. Onde você a investe, é onde sua emoção cresce. O mantra é este. Onde o foco vai, a emoção flui. Foque no controle. Repita isso. Onde o foco vai, a emoção flui. Foque no controle. Se o seu foco vai para o e se, a emoção da ansiedade flui. Se o seu foco vai para as notícias de desastres, a emoção do medo flui. Se o seu foco vai para a mídia social, a emoção da inveja flui. É uma lei. É causa e efeito. Mas se o seu foco vai para o seu trabalho, a emoção da competência flui. Se o seu foco vai para a sua respiração, a emoção da calma flui. Se o seu foco vai para o seu círculo de controle, a emoção do poder flui.
Você não é uma vítima da ansiedade. Você é o arquiteto dela. Sua transformação começa agora. Pare de alimentar o medo. Comece o jejum de informação. Traga seu foco de volta para o único lugar que importa, seu círculo de controle. Você não precisa da permissão das notícias para ter paz. Você não precisa da permissão das mídias sociais para se sentir completo. Pare de dar sua atenção. Comece a investi-la. Você está aprendendo a blindar sua mente por dentro, cortando a dieta tóxica da ansiedade. Você está aprendendo a focar apenas no que pode controlar. Você está mais forte. Mas a batalha ainda não acabou. Nós desarmamos ataques externos. Nós desarmamos o inimigo interno. Agora vamos aprender a usar a ferramenta mais poderosa no arsenal da mente blindada. Uma ferramenta que a maioria das pessoas tem medo de usar. Uma ferramenta que desarma conflitos, projeta poder e preserva sua energia. A ferramenta de não fazer nada. Capítulo 6. O poder do silêncio. Estratégico. Quando não reagir é a ação mais forte. No último capítulo, você aprendeu a matar de fome o seu inimigo interno. Você aprendeu a cortar a dieta tóxica da ansiedade e do medo, focando apenas no seu círculo de controle. Sua mente está mais limpa, sua fortaleza interna está menos caótica. Mas a blindagem não é construída apenas para a paz. Ela é construída para a guerra. Ela é construída para o conflito. E agora, vamos lhe dar a arma mais poderosa do seu arsenal. Uma arma que 99% das pessoas têm medo de usar. Uma arma que parece passiva, mas é devastadoramente ofensiva. O silêncio. A mente fraca, a mente reativa, odeia o vácuo. Ela odeia o silêncio. O silêncio. Ela sente uma necessidade compulsiva de preencher esse espaço, com desculpas, com justificativas, com raiva, com ruído. A pessoa reativa acredita que quem fala mais alto vence. Ela acredita que a última palavra é a que importa. Ela acredita que não reagir é o mesmo que perder. Isso é uma mentira. É a mentira que mantém os fracos engajados em batalhas inúteis. Em 90% dos conflitos, a sua reação é exatamente o que o seu oponente quer. Ele te provoca para conseguir uma reação. Sua raiva é a validação dele. Sua defesa é a vitória dele. Quando você reage, você está jogando o jogo dele. E você já perdeu. O silêncio disciplinado é como você vira o tabuleiro. O silêncio é uma posição de poder. Pense nisso. Alguém te ataca. Eles te insultam. Eles te acusam. Eles estão com o rosto vermelho, a voz alta. Eles estão despejando sua instabilidade emocional em você. Eles estão esperando que você exploda. Eles estão contando com o seu sequestro da amígdala. E você faz a pausa. Você usa o quadro vazio. E então, você não diz nada. Você apenas os observa. Calmamente, sem raiva, sem medo. Você apenas segura o olhar. O que acontece? Primeiro, o oponente fica confuso. O roteiro dele falhou. Ele esperava um grito e recebeu calma. Segundo, ele fica desesperado. Ele vai tentar de novo, talvez mais alto. Você não vai dizer nada? Você não se importa? Terceiro, ele se expõe. Ele continuará falando, preenchendo o vácuo que ele não suporta. E no processo, ele revelará suas verdadeiras intenções, seus medos, suas fraquezas. Quarto, ele se derrota. Ele parece um tolo. Ele é a tempestade histérica e você é o abrigo inabalável. Você não precisou dizer uma palavra. Você o desarmou completamente. Isso é a chave. O seu silêncio é um espelho. Ele força o seu oponente a confrontar o seu próprio caos. E a maioria das pessoas não suporta se olhar no espelho. Você tem uma escolha. Você pode se juntar ao caos deles ou pode forçá-los a encarar o seu próprio. E há outro benefício. Arguing is expensive. Discutir é caro. Gritar, se defender, justificar. Tudo isso drena sua energia mental. Drena seu foco. Você sai de uma discussão inútil sentindo-se exausto. O silêncio? O silêncio preserva 100% da sua energia. Você não precisa da permissão de ninguém para ficar calado.
Você não precisa da aprovação de ninguém para preservar sua própria energia. Não é sobre ser passivo, é sobre ser dominante. Não é sobre covardia, é sobre disciplina tática. Vamos levar isso para o mundo real. A vantagem da calma. Imagine uma sala de reuniões. Uma crise surgiu, as vozes estão altas. As pessoas estão culpando umas às outras. O pânico está se instalando. É o caos. Duas pessoas estão gritando. Uma pessoa está quase chorando. E há uma pessoa, talvez no canto da sala, que está apenas observando. Calma. Ouvindo. Processando. Ela não foi pega pelo pânico. Ela não foi pega pelo drama. Quando o caos atinge o auge, essa pessoa finalmente fala. E porque ela é a única fonte de calma, sua voz, mesmo que baixa, corta o ruído como uma lâmina. Todos param. Todos se viram. Todos escutam. Quem detém o controle daquela sala? Não é a pessoa mais alta. É a pessoa mais calma. A reatividade é vista como fraqueza por todos. O pânico é contagiante, mas a calma é magnética. A calma é autoridade. A pessoa que não consegue controlar suas emoções em uma reunião não pode ser confiável para liderar um projeto. A pessoa que grita em uma discussão perdeu todo o respeito. Eles provaram que são penetráveis. Eles provaram que seus botões podem ser apertados por qualquer um. A mente blindada é impenetrável, e o silêncio é o som da sua armadura funcionando. Isso nos leva ao mantra deste capítulo, a lei do poder emocional. Quem grita, perdeu. Quem silencia, comanda. Vamos repetir. Quem grita, perdeu. Quem silencia, comanda. O grito é uma admissão de derrota. É a bandeira branca da lógica. É o momento em que você admite: eu não tenho mais argumentos, então vou usar o volume. Você perdeu o controle de si mesmo. Portanto, você perdeu o controle da situação. Você perdeu. O silêncio, por outro lado, é um ato de comando. É você dizendo: eu estou no controle de mim mesmo e, portanto, eu estou no controle desta interação. É você dizendo: eu não vou descer ao seu nível de caos. É você dizendo: sua tempestade não pode me tocar. O silêncio não é passividade. O silêncio é uma arma ativa. É uma escolha tática. Você tem uma escolha. Você pode ser o tolo que grita, provando que perdeu. Ou pode ser o comandante que observa em silêncio, provando quem está no controle. A partir de hoje, pare de desperdiçar sua energia. Pare de entrar em brigas que não importam. Pare de dar às pessoas reativas a validação que elas desejam. Use a pausa, segure o olhar e ofereça a eles o poder do seu silêncio. Veja-os desmoronar. Você aprendeu a desarmar ataques externos. Você aprendeu a desarmar o caos interno. E agora, você aprendeu a usar o silêncio como sua arma mais forte. Você está aprendendo a viver blindado. Mas vamos ser claros, fazer isso não é fácil. Ficar calmo enquanto o mundo está em chamas é contraintuitivo, é desconfortável. Seu corpo vai gritar para você reagir. Seu ego vai gritar para você se defender. Para dominar o silêncio estratégico, para realmente comandar a sala com sua calma, você não pode apenas fingir ser forte. Você tem que ser forte. Sua blindagem não pode ser feita de papelão. Ela tem que ser feita de aço. E o aço só é forjado de uma maneira, através do fogo. Você precisa parar de fugir do que é difícil. Você precisa começar a buscar isso. Capítulo 7. Forjando o aço. A disciplina de buscar o desconforto voluntário. No último capítulo, você aprendeu o poder do silêncio estratégico. Você aprendeu que quem grita, perdeu. Quem silencia, comanda. Mas vamos ser brutalmente honestos. Isso é difícil. É difícil ficar em silêncio quando seu ego está sendo atacado. É difícil manter a calma quando seu corpo está inundado de adrenalina. É difícil observar o caos quando você não tem prática em lidar com o estresse. Por quê? Porque sua mente é fraca. Você quer a armadura, mas não quer o fogo. Você quer a força, mas passa o dia inteiro buscando o conforto. Você vive em um mundo de conveniência, temperatura controlada, comida entregue, entretenimento sob demanda. E você espera que essa mente macia e confortável, de alguma forma,
magicamente, se torne uma fortaleza no meio da crise. Isso é uma ilusão. É uma mentira que você conta a si mesmo. A mente blindada não é algo com que se nasce. A resistência mental não é um dom. Ela é forjada, como o aço. O aço não é encontrado na natureza. O aço é ferro que passou pelo fogo. O aço é ferro que foi martelado, aquecido a temperaturas extremas, resfriado e martelado novamente. É um processo de estresse. É um processo de dor. É um processo de desconforto. Sua mente é exatamente igual. A mente fraca é ferro gusa. Quebra sob a primeira pressão. A mente blindada é aço temperado. Fica mais forte a cada golpe. E o fogo? O fogo é o desconforto. O problema é que você passou a vida inteira fugindo do fogo. Você programou seu cérebro para ver o desconforto como um inimigo, como algo a ser evitado a todo custo. O alarme toca. Você aperta o soneca, conforto. Você tem uma tarefa difícil. Você procrastina nas redes sociais, conforto. O dia está frio. Você toma um banho longo e quente, conforto. Você está ativamente todos os dias, treinando sua mente para ser fraca. E então você se pergunta por que desmorona sob pressão real. Você tem uma escolha. Você pode continuar sendo ferro gusa, ou pode decidir se tornar aço. Mas para isso, você precisa de duas coisas: fogo, desconforto, e o martelo, disciplina. Você deve parar de fugir do desconforto. Você deve começar a buscá-lo, voluntariamente. Isso é a chave. Não estamos falando de perigo real, estamos falando de microestresse. A prática do microestresse é como uma vacina para a sua mente. Você se injeta com doses pequenas e controladas de desconforto para que, quando o estresse real e incontrolável chegar, uma crise no trabalho, uma perda pessoal, seu sistema já saiba como lidar. Seu cérebro não diferencia o estresse real do estresse praticado. Ele apenas aprende a suportar. Então, como você faz isso? Aqui está o seu novo protocolo de treinamento. É o que você faz quando ninguém está olhando. Primeiro, o banho frio. Isso não é sobre saúde, é sobre comando. Às 7 da manhã, seu corpo quente e confortável quer uma coisa: água quente. E você vai, deliberadamente, girar a maçaneta para o frio. Seu corpo vai gritar. Seu cérebro primitivo vai dizer: pare, perigo, conforto. E você vai ficar lá, 1 minuto, 2 minutos, e você vai dizer: eu estou no comando, não você. Você acabou de vencer a primeira batalha do dia. Você acabou de provar para si mesmo que seu eu comandante é mais forte que seu eu reativo. Isso é a prática. Segundo, acordar cedo e levantar imediatamente. O alarme toca. A batalha não é acordar. A batalha são os 10 segundos seguintes. É a guerra contra o botão soneca. O botão soneca é o botão da fraqueza. É dizer: eu negocio com minha disciplina. Terceiro, fazer a tarefa difícil primeiro. No início do seu dia de trabalho, há uma tarefa que você está temendo. Aquele relatório, aquela ligação difícil, aquele projeto complexo. Sua mente fraca quer a dopamina fácil. Checar e-mails, ver redes sociais. Não. Você vai atacar a tarefa mais difícil primeiro. Você está treinando sua mente para associar o esforço à recompensa. Você está matando a procrastinação de fome. Você está forjando o foco. Isso é microestresse. O banho frio, o alarme, a tarefa difícil, o treino físico quando você quer parar e faz mais uma repetição. Nada disso é agradável, mas não é para ser. Não é sobre conforto, é sobre treinamento. Você não precisa da permissão do seu corpo para fazer isso. Você não precisa sentir vontade. A disciplina é fazer o que você disse que faria, muito depois do sentimento ter desaparecido. Cada vez que você escolhe o desconforto voluntário, você está literalmente reescrevendo seu cérebro. Você está fortalecendo seu córtex pré-frontal, o comandante, e enfraquecendo o controle da sua amígdala, o soldado em pânico. Você está construindo a capacidade de suportar. Você está aumentando sua tolerância ao estresse. Portanto, da próxima vez que seu chefe gritar com você, da próxima vez que você estiver em uma reunião caótica,
Da próxima vez que o pânico tentar te sequestrar, o seu cérebro dirá: eu já estive aqui, eu sei lidar com isso, eu já venci o desconforto hoje de manhã. A sua calma não será fingida, ela será ganha. Isso nos leva ao mantra. Você precisa mudar sua filosofia. Você precisa parar de ver o desconforto como um inimigo. O desconforto é seu aliado. O desconforto é a ferramenta de forja. O mantra é este: o desconforto é o preço da força. Pague o preço. Vamos repetir. O desconforto é o preço da força. Pague o preço. Você não ganha força de graça. Você não recebe uma mente blindada de presente. Você compra isso. E a moeda? A moeda é o desconforto. Enquanto todo mundo está comprando conforto, você estará investindo em desconforto. E o retorno desse investimento é a força de aço. Você tem uma escolha. Pague o pequeno preço da disciplina voluntária agora, o banho frio, o alarme. Ou pague o preço devastador do colapso involuntário depois, o ataque de pânico, a explosão de raiva, a vida de arrependimento. De qualquer forma, você vai pagar. A mente blindada escolhe pagar adiantado. Pague o preço. Você parou de fugir do fogo. Você começou a usá-lo. Você é o ferreiro. Sua mente é o aço. Você está mais forte. Sua armadura está mais espessa. Você está vacinado contra o microestresse. Mas o que acontece quando o golpe não é micro? O que acontece quando o golpe é real? A perda. O fracasso catastrófico. A dor que te joga no chão. A armadura forjada pode aguentar o golpe, mas a mente blindada de elite faz algo mais. Ela não apenas resiste à dor, ela a usa. Capítulo 8. Convertendo dor em poder. A alquimia emocional. No último capítulo, você aprendeu a forjar o aço. Você aprendeu a buscar o desconforto voluntário. O banho frio, o alarme, a tarefa difícil. Você vacinou sua mente contra o microestresse. Sua armadura está mais espessa. Mas agora vamos falar sobre o que acontece quando o golpe não é micro. Vamos falar sobre o que acontece quando o golpe não é voluntário. O que acontece quando você é atingido pelo tipo de dor que te joga no chão. O fracasso catastrófico, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, a traição de alguém em quem você confiava. O que acontece quando o fogo não é um banho frio que você controla, mas um inferno que você não pediu. A armadura de aço forjada no capítulo 7 vai te ajudar a aguentar o golpe. Ela vai te impedir de quebrar. Mas a mente blindada de elite faz algo mais. Ela não apenas resiste à dor, ela a usa, ela a converte. Isso não é resistência. Isso é alquimia. É a habilidade de transformar o chumbo do trauma no ouro do poder. Primeiro, você precisa entender a distinção mais crucial da sua vida. A diferença entre dor e sofrimento. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Vamos repetir isso. A dor é um fato. O sofrimento é uma escolha. A dor é o evento externo. É o fato. A demissão aconteceu. A traição aconteceu. A perda é real. Isso é dor. Você não pode controlar isso. Está no círculo externo. O sofrimento? O sofrimento é a história que você conta a si mesmo sobre a dor. O sofrimento é a ruminação. É o por que eu? É o minha vida acabou. É o eu nunca vou superar isso. É o eu sou um fracasso. O sofrimento é você, voluntariamente, pegando a faca da dor e girando-a repetidamente dentro de você. A mente fraca ama o sofrimento. O sofrimento dá a ela uma identidade, a identidade de vítima, e ser vítima é fácil. Ser vítima te dá uma desculpa para desistir. Ser vítima te dá permissão para ser fraco. Eu não posso ter sucesso. Você não sabe o que eu passei. Isso é uma mentira, e é a mentira mais destrutiva que você pode contar. Você tem uma escolha. Você não pode escolher se a dor vai bater à sua porta, mas você tem 100% de controle sobre se vai convidá-la para morar, alimentá-la e dar a ela o nome de sofrimento. Não é sobre ser um robô, não é sobre não sentir. Sinta a dor. É real. Dê a ela um dia. Dê a ela uma semana, se for profunda.
Mas então o período de luto acaba e a disciplina começa. Você não precisa da permissão de ninguém para parar de sofrer. Você só precisa tomar a decisão de parar de contar a história da vítima. Certo, você diz, eu parei de contar a história. Mas a dor ainda está aqui. O fracasso ainda é real. O que eu faço com isso? Agora a alquimia começa. Você vai parar de lamentar a adversidade e vai começar a usá-la como combustível. A mente fraca faz a pergunta errada. Ela olha para o fracasso e pergunta: por que eu? Essa é uma pergunta passiva. Ela não tem resposta. Ela só gera mais sofrimento. A mente blindada faz a pergunta certa. Ela olha para o fracasso e pergunta: o que isso me ensinou? Essa é uma pergunta ativa. É uma pergunta de comandante. Isso é a chave. Você tem que se tornar um analista forense da sua dor. Você precisa dissecá-la, objetivamente, sem emoção. Pegue seu último grande fracasso, a demissão. A história do sofrimento é: foi injusto, meu chefe me odeia, o mundo é cruel. A análise do alquimista é: quais sinais eu ignorei? Onde eu fui complacente? Quais habilidades me faltavam que, se eu as tivesse, tornariam minha demissão impossível? O que essa dor está me forçando a aprender? A dor do fracasso não é um castigo, é uma lição. Mas a maioria das pessoas é muito barulhenta em seu sofrimento para conseguir ouvir a aula. Pense em uma ostra, um grão de areia, um irritante, uma dor. Entra nela. A ostra não entra em colapso. Ela não sofre. Ela trabalha. Ela, disciplinadamente, cobre aquele irritante com camadas e camadas de nácar, até que o que era uma fonte de dor se torna uma pérola. A sua dor é o seu grão de areia. Seu trabalho é cobri-la com disciplina, análise e ação, até que ela se torne sua pérola, sua força, sua sabedoria, sua resiliência. Não é sobre ver o lado bom. Isso é otimismo barato. É sobre criar o lado bom. É sobre extrair valor. Você foi traído. A dor é real. Mas o sofrimento, ninguém é confiável. Eu nunca vou amar de novo. É uma escolha. A alquimia é: essa dor me ensinou a importância de limites claros. Ela me ensinou a julgar caráter, não palavras. Eu sairei disso mais sábio e menos ingênuo. Você quebrou financeiramente. A dor é real. A alquimia? Essa dor me ensinou que eu preciso de múltiplas fontes de renda. Ela me ensinou a diferença entre ativos e passivos. Ela me forçou a me tornar financeiramente inteligente. A adversidade não é um bloqueio. É um catalisador. Ela te força a evoluir. Isso nos leva ao mantra deste capítulo, o mantra do alquimista. A dor é a energia mais cara do mundo. Ela custa seu tempo, sua paz, sua felicidade. Se você passar por toda essa dor e não aprender nada, você foi roubado. Você pagou o preço total e não levou o produto. Você deve parar de desperdiçar sua dor. O mantra é: não desperdice sua dor. Use-a. Vamos repetir. Não desperdice sua dor. Use-a. Use-a como combustível para o seu motor. Use-a como o aço na sua espinha. Use-a como o fogo que queima sua complacência. Não há nada que aconteça com você que não possa servir a você. Se você tiver a disciplina de fazer a alquimia, você tem uma escolha: ser a vítima da sua história ou ser o herói dela. Ser esmagado pela sua dor ou ser construído por ela. Nada é puramente negativo. Tudo é material. Tudo é combustível. Você forjou o aço no desconforto voluntário. Agora, você aprendeu a alquimia para converter a dor involuntária em poder. Você sabe como lidar com o inimigo interno. Você sabe como lidar com ataques externos. Você sabe como usar o silêncio. Você sabe como usar a dor. A armadura está quase completa. Mas há uma última peça. Nenhuma dessas táticas, a pausa, o silêncio, a alquimia, funcionará a longo prazo se você não fizer uma mudança fundamental. Elas são apenas técnicas, e técnicas falham sob pressão se não forem apoiadas por algo mais profundo. Elas precisam ser apoiadas pela sua identidade. Você precisa parar de agir como uma pessoa controlada
e se tornar uma. Você precisa reescrever quem você acredita que é. Capítulo 9. O Eu Inabalável. Reescrevendo sua identidade central. No último capítulo, você aprendeu a alquimia emocional. Você aprendeu a pegar a dor inevitável da vida e transformá-la em poder. Você aprendeu a não desperdiçar sua dor. Você tem as ferramentas, você tem as táticas. A pausa, capítulo 3. O silêncio estratégico, capítulo 6. O desconforto voluntário, capítulo 7. Mas eu lhe pergunto, por que você ainda falha? Porque mesmo com todas essas armas, você às vezes reverte ao seu eu fraco. Por que a armadura ainda parece pesada? Eu vou lhe dizer o porquê. Porque você está tentando executar um software de elite em um sistema operacional antigo e corrupto. Suas técnicas são o software. Sua identidade é o sistema operacional. E você passou a vida inteira reforçando uma identidade de fraqueza. Ouvir este audiolivro não é suficiente. Praticar as técnicas não é suficiente. Você precisa fazer a mudança mais profunda de todas. Você precisa parar de se identificar com suas fraquezas passadas. Preste atenção em como você fala. Preste atenção nas palavras que você usa para se descrever. Eu sou muito ansioso. Eu tenho um pavio curto. Eu não sou disciplinado. Eu sou o tipo de pessoa que procrastina. Eu sou muito estressado. Você fala essas coisas como se fossem fatos imutáveis, como se fossem sua altura ou a cor dos seus olhos. Elas não são fatos, elas são escolhas. Elas são uma profecia autorrealizável que você repete para si mesmo todos os dias. Isso é a chave. Sua identidade não é uma descrição do seu passado, é uma instrução para o seu futuro. Cada vez que você diz, eu sou ansioso, você está dando uma ordem direta ao seu subconsciente. Em caso de estresse, ative a ansiedade. É quem nós somos. Você está dando a si mesmo permissão para falhar. Você está construindo uma rota de fuga para a sua fraqueza. Eu explodi na reunião, mas é porque eu tenho um pavio curto. É quem eu sou. Que desculpa patética. Não é sobre observação, é sobre disciplina. Você tem que parar de usar sua linguagem para justificar suas falhas. Você tem que começar a usar sua linguagem para construir sua força. Você tem uma escolha. Você pode ser um prisioneiro da sua história, ou pode ser o arquiteto da sua identidade. Você não precisa da permissão do seu eu passado para decidir quem você é hoje. Então, como fazemos isso? Você vai parar de descrever quem você foi e vai começar a prescrever quem você vai ser. Isso é feito através de uma ferramenta ativa. Eu chamo de técnica da declaração de identidade. Isso não é pensamento positivo. Isso não é desejar. Isso é programar. Você age de acordo com quem você acredita que é. Portanto, vamos mudar aquilo em que você acredita. A partir de hoje, você vai parar de falar sobre suas fraquezas. Ponto final. Elas não existem mais no seu vocabulário. Em vez disso, você vai instalar ativamente a nova identidade. Você fará isso de duas maneiras: afirmação no tempo presente e visualização diária. Primeiro, a afirmação. Você deve declarar quem você é no tempo presente. Não eu serei calmo. Não eu quero ser disciplinado. Isso é fraco. Isso é futuro. É eu sou. Eu sou calmo sob pressão. Eu sou a pessoa que comanda minhas emoções. Eu sou disciplinado. Eu sou mentalmente inabalável. É eu sou. Você vai escrever essas declarações. Você vai dizê-las em voz alta todas as manhãs. Você vai dizê-las quando for pego em um momento de fraqueza. No início, seu cérebro vai resistir. Vai dizer, isso é mentira. Ontem você gritou. Você vai responder, isso foi o sistema antigo. O novo sistema está sendo instalado agora. Não é sobre mentir para si mesmo. É sobre construir uma nova verdade. Não é sobre delírio. É sobre disciplina. Segundo, a visualização. Você não pode se tornar o que você não pode ver. Todas as manhãs, por 5 minutos, você vai fechar os olhos e ensaiar ser essa nova identidade. Veja-se naquela reunião estressante. Veja a crítica vindo em sua direção. Capítulo 4. Mas em vez de ver o você antigo reagindo, veja o eu inabalável.
Veja-se fazendo a pausa. Veja-se respirando. Veja-se usando o silêncio estratégico. Sinta a calma. Sinta o controle. Veja-se saindo da reunião calmo, forte no comando. Isso é a chave. Seu cérebro não sabe a diferença entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Você está criando memórias de sucesso futuro. Você está treinando seu cérebro para que, quando a situação real acontecer, ele diga: "Ah, eu conheço esse cenário. E neste cenário, nós permanecemos calmos." Você tem que construir o molde da pessoa que você quer ser, e então sua mente preencherá esse molde. Isso nos leva ao mantra. Essa mudança não é mágica. Ela não acontece em um dia. Sua identidade atual? Ela é forte. Por quê? Porque você a praticou. Você não é ansioso porque nasceu assim. Você é ansioso porque você praticou a ansiedade por 10.000 horas. Você praticou a ruminação. Você praticou o pânico. Você praticou o "e se?". Você se tornou um mestre na ansiedade porque você a praticou. Isso é uma boa notícia, porque isso significa que a identidade é maleável. A mudança só se torna permanente quando se torna parte de quem você é. E ela se torna parte de quem você é através da prática. O mantra é este: você se torna aquilo que você pratica. Pratique o controle. Vamos repetir. Você se torna aquilo que você pratica. Pratique o controle. Cada vez que você usa a pausa em vez de explodir, você está praticando o controle. Cada vez que você escolhe o banho frio, você está praticando a disciplina. Cada vez que você usa o silêncio estratégico, você está praticando o comando. Cada vez que você analisa sua dor em vez de sofrer, você está praticando a alquimia. Cada pequena escolha é um voto para a sua nova identidade. Você não precisa da permissão de ninguém para começar a praticar. O código da mente blindada não é um conjunto de técnicas que você usa. É um novo eu que você constrói. Você não está mais tentando controlar suas emoções. Você é a pessoa que está no controle. Essa é a sua nova identidade. Esse é o eu inabalável. Você desceu até a fundação. Você reescreveu seu código-fonte. Você instalou o novo sistema operacional. O inimigo interno foi identificado. O caos externo foi desarmado. A dor foi transformada em combustível. O aço foi forjado. E a identidade foi reescrita. A armadura está completa. O comandante está no posto. Mas uma armadura de aço não serve para nada se ficar na prateleira. E o aço enferruja se não for mantido. O trabalho não acabou. Na verdade, ele apenas começou. A batalha foi vencida. Agora, a guerra diária da manutenção começa. Capítulo 10. Viver blindado. A manutenção diária do código. Você chegou ao fim. Você passou por 9 capítulos de treinamento intenso. Você identificou o inimigo interno. Você aprendeu a desarmar ataques externos. Você forjou o aço no desconforto. Você aprendeu a converter dor em poder. Você reescreveu sua identidade. Você tem todas as peças. Você tem o código. E é exatamente aqui que 99% das pessoas falham. Elas cruzam a linha de chegada e param de correr. Elas pensam que o trabalho acabou. Elas acreditam que a mente blindada é um destino que se alcança. Um certificado que você pendura na parede. Isso é uma mentira fatal. A mente blindada não é um troféu que você ganha. É uma arma que você carrega. E uma arma exige manutenção diária. O aço não fica polido para sempre. O aço enferruja. E a complacência é a ferrugem da sua mente. O seu eu reativo, capítulo 1, não morreu. Ele está apenas esperando. Ele está esperando pelo dia em que você estiver cansado, distraído ou arrogante. Ele está esperando você pular um dia de prática. O mundo não vai parar de te testar só porque você ouviu este audiolivro. As pessoas difíceis, capítulo 4, ainda existirão. As crises inesperadas, capítulo 8, ainda acontecerão. Sua blindagem não é mágica. Ela é o resultado de uma prática diária. Não é sobre perfeição. É sobre disciplina. Você não ganha a guerra de uma vez. Você a ganha um dia de cada vez. Você tem uma escolha. Você pode tratar isso como um curso que você terminou ou como uma vida que você começou.
Então, como você mantém a armadura polida? Como você garante que a ferrugem nunca se instale? Você não deixa o seu dia ao acaso. Você não acorda e espera ter controle. Você constrói o seu controle antes que o mundo tente tirá-lo de você. Você faz isso com o ritual matinal blindado. São 15 minutos. 15 minutos que vão definir o tom para as próximas 24 horas. 15 minutos que separam o comandante do reativo. Eu não tenho 15 minutos, você diz. Mentira. Você gasta 15 minutos em lixo nas redes sociais. Capítulo 5. Você gasta 15 minutos apertando o botão soneca. Capítulo 7. Você tem o tempo. Você não tem a disciplina. Você não precisa da permissão de ninguém para acordar 15 minutos mais cedo. Você só precisa da vontade de vencer. Este é o ritual. São 3 passos, 5 minutos cada. Passo 1. Meditação de observação. 5 minutos. Isso não é meditação mística. Isso é treinamento de combate. Conecte-se ao capítulo 2. Observar, não absorver. Você vai sentar em silêncio. Seus pensamentos vão gritar. Estou atrasado. Preciso checar e-mails. Estou ansioso. Seu trabalho não é parar os pensamentos. Seu trabalho é observá-los sem reagir. Você está treinando o abrigo. Você está praticando ser a calma no centro da tempestade. Você está treinando seu eu, comandante, a ficar no posto. Passo 2. Diário de controle. 5 minutos. Isso é treinamento de estratégia. Conecte-se ao capítulo 5. O círculo de controle. Pegue um caderno. Desenhe uma linha no meio. Lado esquerdo. Círculo de preocupação. O que eu não controlo. Escreva. O trânsito. A opinião do meu chefe. O e-mail que posso receber. Lado direito. Círculo de controle. Minha única responsabilidade. Escreva. Minha pausa. Minha respiração. Meu foco. Minha reação ao trânsito. Isso é o seu mapa de batalha. Você está lembrando a si mesmo onde sua energia não deve ir e onde ela deve ser investida. Passo 3. Revisão de identidade, 5 minutos. Isso é programação. Conecte-se ao capítulo 9, o eu inabalável. Você vai ler suas declarações de identidade em voz alta. Eu sou calmo sob pressão. Eu sou a pessoa que comanda minhas emoções. Eu sou disciplinado. Então você vai visualizar por 3 minutos. Você vai ensaiar seu dia. Veja-se naquela reunião difícil, permanecendo calmo. Veja-se no trânsito, respirando em vez de amaldiçoar. Você está treinando seu cérebro para vencer antes que a batalha comece. Isso é tudo. 15 minutos, meditar, mapear, programar. Isso é polir a armadura. A maioria das pessoas acorda, pega o telefone e deixa o caos do mundo invadir suas mentes antes mesmo de escovar os dentes. Elas começam o dia na defensiva. Elas começam o dia já reagindo. A mente blindada não. A mente blindada começa o dia na ofensiva. Ela estabelece o controle primeiro. Isso é a chave. Você tem que entender. O controle emocional não é uma opção. Não é uma habilidade social legal. É o alicerce de todo o sucesso que você deseja. Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo. Você pode ser o mais inteligente. Mas se você não consegue controlar suas emoções, você é um escravo. Você é um gênio que se auto-sabota. Você é um motor de Ferrari em um carro sem freios. Você vai bater. O controle é tudo, e o controle não vem de graça. Ele é pago com a moeda da prática diária. Isso nos leva ao mantra final. A única regra que resume todo este código. A verdade que você deve carregar de agora até o fim. A disciplina é a blindagem. O resto é fraqueza. Repita isso. A disciplina é a blindagem. O resto é fraqueza. O que é a sua blindagem? Não é motivação. Não é talento. É o ritual matinal. É a pausa. É o silêncio estratégico. É o banho frio. É o não que você diz ao seu eu reativo. É a prática diária, chata e implacável. Essa é a disciplina. Essa é a blindagem. E o resto? A desculpa, a procrastinação. O eu sou assim mesmo. O eu começo amanhã. A complacência. Isso é fraqueza. Você tem uma escolha. Você sempre teve. Você pode escolher a disciplina e viver blindado. Ou você pode escolher a fraqueza e viver exposto. O código foi entregue.
Os 10 capítulos estão completos. As ferramentas estão na sua mão. A armadura está à sua frente. Ouvir este livro não mudou nada. É a aplicação diária que muda tudo. A lição acabou. O trabalho começa agora. O código foi entregue. Você ouviu os 10 capítulos. Você agora entende a diferença entre observar e absorver. Você conhece o poder da pausa. Você sabe que o silêncio estratégico é mais forte que a raiva barulhenta. Você entende que a disciplina é o aço da sua armadura. A maioria das pessoas vai fechar este audiolivro e voltar a ser reativa em 24 horas. Elas vão escolher a fraqueza porque o controle exige trabalho. Elas vão continuar sendo escravas de cada ofensa, de cada notícia ruim, de cada impulso infantil. Mas você não. Você não é a maioria. Você tem o código da mente blindada. A pergunta não é mais o que fazer. A pergunta é: você terá a disciplina para fazer? O desafio é este. A partir de hoje, você não reage mais. Você comanda. A partir de hoje, você não é mais a tempestade. Você acalma no centro dela. O trabalho começa agora.